Pessoal, estamos de volta aí com os Curiosos Podcast. Hoje um pouquinho diferente, vocês vão sentir aqui que o papo está um pouquinho diferente, nós não estamos ao vivo, estamos gravando. E nós vamos ter uma roda, uma sequência de conversa aqui com a galera que foi contemplada na Lei Paulo Gustavo, na Lei de Fomento Cultural. E a gente não poderia começar da melhor forma se não fosse com o Thiago. O Thiago é um dos artistas aqui da cidade, aqui, um dos mais reconhecidos aqui, produtor, dramaturgo, e estava brincando aqui com algumas coisas que ele é, entendeu? Se a gente fosse falar todas as coisas que ele é aqui, a gente ia demorar aí a gravação toda. Mas eu queria que você que não viu ainda, procurasse lá na nossa playlist lá dos nossos programas, tem um que foi gravado com o Thiago, que fala bastante sobre ele lá, e hoje a gente vai falar outras coisas aqui também. Então eu queria, em primeiro lugar, Thiago, muito obrigado, tá, por você estar aqui com a gente. Queria que você apresentasse, para quem não te conhece, que eu acho difícil, a galera que acompanha a gente aqui, que não te conhece, falasse um pouquinho de você e depois a gente ia entrar nesse vasto mundo aí da cultura, aí, principalmente na nossa cidade. Seja bem-vindo, Thiago. Eu que agradeço, eu estou muito feliz, eu acho que aqui é um espaço muito, muito bacana, porque é um espaço sempre muito democrático e a gente se sente muito bem, se sente em casa, assim, de verdade, né? É um prazer enorme e eu sempre digo que a cultura tem disso, né? A gente forma uma rede de boas convivências e de bons contatos e de boas trocas, ora sim, ora não, a gente acerta, a gente concorda, a gente discorda e esse é o prazer do pensamento. E eu tô muito feliz de voltar aqui, né? Eu vim da outra vez e fiquei aqui batendo um papo incrível com vocês. E agora a gente está aqui para celebrar, de alguma forma, a Paulo Gustavo em Paracambi, porque, de fato, é para ser celebrada, sendo ela uma aplicação assim de luta, de trabalho, de construção coletiva e de sucesso, assim, de conquista mesmo. Sim. Tiago, rapidamente, para as pessoas que não sabem, né, que não têm noção do que nós estamos falando aqui, Lei Paulo Gustavo, o que seria isso? E tem muitos artistas também que eu creio que não saibam, ao fundo, que é. Explica para a gente como é que é uma lei de fomento cultural, como é que é mais ou menos a Paulo Gustavo, vamos dizer assim. Cara, bem em linhas gerais, assim, Isso. e conseguir, de alguma forma, me comunicar com quem não é da cultura. Assim, há uma geração de renda, assim, há um acúmulo de recursos, pensando nacionalmente, a partir da arrecadação de tributos, de impostos. E assim como se destina dinheiro para educação, para saúde, para segurança, destina-se uma pequena porcentagem desse dinheiro, que em amplitude nacional não é pequena, né? Uhum. Para a cultura. E ora a gente tem um acesso maior a esse recurso, num sentido de... Depende de como... O Brasil é muito sobre governo, né? Você vai ter posicionamentos, direcionamentos e decisões, tomadas de decisões, né? Infelizmente, a cultura ainda vive muito essa coisa que oscila, né? Ora você consegue acessar determinados recursos, ora você não consegue. Às vezes entende-se que cultura não é prioridade, não sei o quê. E aí, uma lei como a Paulo Gustavo, diferente, por exemplo, Aldir Blanc, em 2020, que também foi a primeira lei de fomento emergencial, de amplitude nacional, no intuito de socorrer a classe artística no momento da pandemia, porque tudo se encerrou, né? Todas as atividades se encerraram, não só no segmento artístico e cultural, mas nos outros também, industriais, construção civil, enfim. Foram leis que surgiram para dar conta de ausências mesmo, porque, por exemplo, gradações distintas e diversas, assim, tipo, o pessoal da dança sofreu numa instância, o pessoal da música clássica de concerto e de câmara de outra, a galera que tocava em barzinho sofreu numa outra instância. Sim. O pessoal do circo padeceu muito, né? Porque é uma marca também dessas construções de fomento, a visibilidade, assim, a projeção do circo, né, da linguagem do circo, da vivência e da tradição das lonas, porque é uma comunidade que mora naquele lugar, que depende de bilheteria para comer, sabe? Sim. Então, essas leis elas surgem exatamente para fazer com que se gere renda e um capital financeiro nos territórios.
Porque, às vezes, a gente fala de política pública de cultura, ainda, eu acho que com a gestão do Gilberto Gil, isso, de alguma forma, teve uma ascensão no sentido de acesso aos recursos, porque você pegava mestres de capoeira, mestres de música no quilombo, ou de dança, ou de tradições, de povos tradicionais, Sim. indígenas. Eles não tinham muito essa dimensão de como escrever um projeto cultural, né? Que é o que a gente vive aqui também de alguma instância, assim. Às vezes a pessoa não frequentou nenhuma escola regular. Até por isso que eu falei com você, para você explicar, porque às vezes assim, o cara é um excelente artista, um projeto magnífico, mas ele não sabe como ter acesso. Né? Exatamente. É uma discussão assim que eu sempre apresento muito com os meus alunos, assim, em oficinas, e os meus amigos também de universidade, que eu falo, gente, eu já entendi isso. Você pode ser o melhor ator do mundo, você pode ser a melhor atriz, o melhor diretor, sei lá, você pode ser incrível. Mas se você não tem capacidade de gestão da sua carreira, você vai estar na mão de alguém. É verdade. E aí a gente esbarra naquela coisinha simples também, que é assim, não dá para fugir de trabalhar. A não ser que você seja, né, muito rico, não sei o que, mas ainda assim você pode ser enganado e alguém te passar a perna. Sabe? Acontece muito disso, às vezes, da galera ser muito rica, mas era o pai que trabalhava. E aí o pai morre, aí perde aquilo tudo, porque ele não sabe gerir. Eu acho que a carreira artística também tem muito disso. Você pode ser muito bom, você pode ser um compositor extraordinário, mas se você não tá atento, né, a como gerir aquilo, a como fazer aquilo funcionar, a como manter aquilo de pé, né? Porque é como um espetáculo teatral, né? Uma montagem teatral. Difícil, às vezes, não é você montar. Difícil é manter vivo aquela montagem, né? Você conseguir circular, você conseguir passar. Eu admiro muito, assim, quando eu vejo um espetáculo que tá rodando há 18 anos, né? A galera fala assim, ai, não aguento mais. Gente, celebra isso aí, porque isso é difícil de se fazer. Totalmente. Isso é muito difícil de se fazer. Direto. Né? Mantendo... E você tem o mesmo show de música e fica ali. Então, assim, a gente celebra uma lei de fomento quando ela impacta a ponta. O que é a ponta? Quando você consegue ouvir burburinhos, fulano captou, Beltrano captou. Pô, pela primeira vez eu vi um dinheiro público na minha vida, né? Em 2020 a gente vivenciou muito isso aqui em Paracambi. Que é, tipo, a galera nunca tinha visto um recurso financeiro, porque a nossa prefeitura não tem essa tradição de abrir editais. Sim. Né? Nunca lançou um edital num sentido... Esse 2020 foi o primeiro que teve? Foi o primeiro por meio da Aldir Blanc. Sim. Mas que é importante também ser entendido, né? Quando você perguntou o que é uma lei de fomento. Significa que o governo federal vai destinar um recurso específico para cada município do Brasil. Né? Pega-se aquele dinheiro, entende-se quando, ou cria-se como, por exemplo, agora sistematizou a lei Aldir Blanc, que vai fazer um repasse anual. Então, automaticamente, faz-se um cálculo, né, de quanto se capta, quanto se rende, Então, faz meio que um cálculo médio para poder destinar e aquilo ser mantido durante um período determinado e aprovado em lei. No caso da Aldir Blanc em 2020, ela veio como um dinheiro avulso, assim, no sentido de não estava sistematizado uma continuidade. A gente vai repassar essa parte aqui, essa verba do Fundo Nacional de Cultura para os artistas. E lembrando que isso também foi uma reivindicação da própria classe. A gente brigou muito para que esse dinheiro acontecesse em 2020, né? Ele não foi um dinheiro que chegou assim, vamos socorrer. Não foi isso, foi uma luta para que aquilo acontecesse, né? E aí, quando esse dinheiro chega no município, o município cria um edital a partir deste valor, né? O teto é aquele, ou seja, não é um dinheiro da prefeitura. Sim. Né? A prefeitura em si, o gasto que a prefeitura está tendo é de operacionalização da lei, que é botar, né, as escolhas do próprio secretário de Cultura, da equipe que trabalha ali, para definir como isso vai ser organizado. Né? Em 2020, a gente conseguiu fazer com que a lei aqui em Paracambi ela fosse articulada com luta também, mas em algum momento a gente conseguiu ter um diálogo assim, para executar essa aplicação. A gente conseguiu a legitimação. E foi difícil, assim, num sentido de... Ninguém sabia como fazer, assim, a gente... Claro, eu tenho alguma experiência com
com recurso público, com vida pública financeira em políticas de cultura, mas a Aldir Blanc, ela foi um salto no vazio, assim, para o Brasil inteiro. Porque a gente não sabia muito como fazer, o que podia, o que não podia. As coisas estavam meio frouxas, num sentido de, né, primeira lei, não sei o quê. E aí a gente conseguiu fazer com que pontos de cultura fossem legitimados a partir da sua trajetória, né? Porque as pessoas que são de fora, que não são da cultura, acham que assim, alguém vai se aproximar, sei lá, por apadrinhamento político e não sei o quê, e vai captar. E não é assim. Não é. A chamada pública, ela exige que você comprove a atuação dentro daquela área, né? Não é assim, chegar a montar um negócio para aquele Não. momento, não. Você tem que ter uma história. Exato. Entendi. Por isso que... E às vezes o artista ele se sente um pouco assim, poxa, fui excluído. Não é ser excluído. É porque precisa ter algum tipo de regra, porque senão aquilo ali... Ah, Você entende? com certeza. Sei lá, a Aldir Blanc previa o mínimo de 2 anos de atuação cultural. Se você já tinha 1 ano, se você tinha 1 ano, você não podia captar. Mas assim, se você já tinha 1 ano, na expectativa de uma próxima lei, Sim. continue atuando para você conseguir ser legitimado. Agora não dá para pegar e montar um negócio em cima da hora, chegar lá e... Entrei para Vila Lobos ontem, Ah, já... fiz um você é dó, um ré, músico, mi, sou músico. é. Não é sobre Tem isso. um projeto de... Não, Porque é diferente, né? Eu acho que a gente está começando a amadurecer um pouco mais esse olhar, assim, esse entendimento de reconhecimento de trajetória, porque não é sobre... Eu acho que a gente está começando a separar um pouco essa dimensão do hobby, né? O artista que faz outras coisas, não sei o quê, mas toca na noite e ele não entende como que se produz, ele não sei o quê. A gente já está conseguindo convidar essas pessoas para alguns diálogos no sentido de, cara, você é artista, qual o lugar que você ocupa dentro desse fazimento e como que você faz, o que de fato cabe a você como direito, o que não cabe. Essas conversas, elas são importantes, assim. E eu acho que, assim, eu sou muito feliz por ter participado desse começo, assim, desse nascimento, assim, das discussões de políticas públicas dentro do município, né? A gente, em 2020, quando nós iniciamos as lutas pela Aldir, porque foram meses também, e meses muito solitários, assim, porque parecia uma luta de louco. Parecia luta de louco, assim. Eu lembro que no meio do caminho muita coisa surgiu e muita coisa se perdeu. Teve gente que se cansou e se afastou, teve gente que desistiu, teve gente que começou a dizer que o dinheiro tinha saído e que só eles não tinham recebido. Caramba, esses ecos existem, né? E eu lembro que assim, a gente ficou muito quieto, assim, cara, a gente não tem muito o que fazer, vamos... Não vou ficar batendo de porta em porta, não, isso está errado, não. As pessoas por si só vão entender que quando esse dinheiro sair, as pessoas vão entender que o dinheiro está lá, que elas vão ter acesso, que quem... E aí você vai construindo, você vai abrindo caminhos assim e você vai aprendendo junto, né? Você vai aprendendo junto. vai sendo forjado ali, né? Porque você acaba... Como, por exemplo, sei lá, eu venho de uma produção cultural que é muito fora daqui no sentido de política pública, né? De captação, de editais, de não sei o quê. E são lugares, às vezes, mais avançados, assim, intelectualmente, num sentido de experiência, de vivência. Já se tem essa maturidade de captação, de política pública, de construção, de pleitear direitos, de não sei o quê. Então, quando a gente chega aqui, às vezes a gente lida com alguns discursos equivocados, alguns discursos que são da ordem do não ter vivência, discursos da ordem da ansiedade, já tem tanto problema na cidade, já tem tanta coisa que não dá certo, com certeza essa vai ser mais uma, sabe? Com essa morosidade, com esse desânimo. E assim, eu já aprendi a olhar com certa paciência para essas coisas, assim, porque não tem muito para onde correr, né? Ainda agora na Paulo Gustavo, tem gente que vai receber recurso pela primeira vez. Então, é um processo, assim, de transformação do território, tete a tete, passo a passo, degrau a degrau. Trabalho de formiguinha mesmo. E claro, eu não vou mentir, assim, tem hora que você cansa. Ah, com certeza. Tem hora que você cansa, que você fala, cara, não é possível. Até porque você já tem essa experiência de coisa lá na frente, então quando você começa a ver uma coisa assim, fala, caramba, parece que você está retrocedendo, que você está voltando, né, em vez de ter para avançar. Mas... E aí você começa a fazer aquelas perguntas, por que eu estou vivendo isso? O que eu estou fazendo Não aqui? preciso viver isso.
sabe? Sim. Mas aí quando você vê também assim, a celebração de um grupo, de um coletivo, de adolescentes, de jovens, de não sei o quê, ou sei lá, de um artista que nunca viu um centavo de dinheiro público, sabe? Que vendia azulejo na praça, que não sei o quê, artesanato, e de repente ele, pô, pela primeira vez eu tô vendo, sei lá, uma graninha. Porque você sabe que aquilo muda a vida de alguém. Porque com a gente foi assim, né? Com certeza. Você não começa propondo projetos pro Banco do Brasil. Uhum. Você não adianta. Eu sempre falo isso nas minhas oficinas, assim, você precisa dar passos do tamanho das suas pernas. Na produção cultural não tem como burlar a regra. E burlar a regra pode até parecer dar certo. Mas eu já vi gente sem experiência entrar pelo cano de um jeito pesadíssimo. Eu já vi gente perder apartamento para ter que devolver dinheiro público. Por quê? Porque confiou num produtor, num captador, num diretor executivo, Tava num na diretor mão de alguém, né? Tava na mão de alguém. Você entende? Eu tenho uma professora de modos de produção que ela diz uma coisa que eu gosto muito. Ela até parafraseia uma autora que eu não me lembro. Ela diz o seguinte, não sei se foi a Bia Lessa que disse isso, alguém disse, uma diretora brasileira. Não dá para fugir, eu comecei a falar isso lá atrás, não dá para fugir de trabalhar. Não dá para fugir de trabalhar. E quando você entende isso, você vai fazer uma escolha. Ou você vai lutar e trabalhar para realizar os seus sonhos, ou você vai lutar e trabalhar para realizar os sonhos de alguém. O dia que eu entendi isso acho que foi no segundo ou terceiro período da faculdade. Falei, não. Vou trabalhar meu sonho. Sou eu. O negócio aqui sou eu. Sim. Eu, sabe? Não, e é por isso que eu te falo, assim, dessa relação de satisfação. Ela não vem, esse reconhecimento, ela não vem do outro. Quando eu olho para trás, assim, não é no sentido de ego ou de me envaidecer. Não, sim, mas eu você olho para da trás sua e falo, história. cara, Sim. olha que bacana isso aqui. Todos os textos do meu grupo foram montados, são meus. Eu nunca montei um Nelson Rodrigues, não, que eu tenho alguma coisa contra montar Nelson. Mas eu não vivi, por exemplo, a coisa do... Que eu por ser também crítico de teatro, às vezes eu ouvia outros amigos que também escrevem para jornal ou não sei o quê, falarem assim, cara, isso aqui não é um Nelson. Ninguém vai dizer que o que eu montei não é um texto meu, porque é meu. É seu. Isso é motivo de orgulho, com certeza. Né? E aí a gente avança ao ponto de hoje chegar na realização assim, de um sonho antigo assim, de criar um documentário na cidade sobre a comunidade gay. Assim, que é... Cara, os retornos assim que eu tenho recebido são variados, assim, tipo, quando eu chego por uma pessoa e falo, cara, a gente está produzindo vai produzir um documentário, está em pré-produção de um documentário sobre a comunidade gay, não necessariamente sobre a comunidade LGBTQI, APN+, porque eu quero muito abrir essa conversa dentro da minha condição, sabe, assim, dos meus próprios rastros, assim, dentro da cidade. Que não é uma dimensão, assim, do vamos atacar sei lá quem, vamos criar um monumento de um inimigo que está do outro lado. Não é sobre isso. O objetivo da gente, ao produzir o documentário, é sobre a reumanização histórica, de vivência, de partilha das nossas histórias, sabe? Da nossa trajetória dentro da cidade. Porque esse movimento assim, de sair da cidade, estudar e voltar, também serviu para eu entender, tipo... acho que ainda ontem eu conversava com um amigo que vai estar no documentário, que é o Paulo Henrique Souza. Ele fala assim, amigo, há uma separação e uma diferença, né? Você se identificar, se entender gay dentro de Paracambi, viver e assumir isso assim, né? E reconhecer e de abrir isso para os seus amigos, para sua família, né? Aquelas primeiras semanas horríveis onde todo mundo te olha torto, onde não sei o quê. E você sair daqui para se entender gay em outro lugar. E eu não tinha, tipo, realizado isso dentro da minha cabeça, assim. Porque naquela hora que ele me falou isso, eu falei, cara, que louco isso que ele tá me dizendo. Porque sim, faz todo sentido o que ele tá dizendo. Sim. Que é o gay que se entendeu aqui, que se descobriu aqui, que se viu aqui, que teve que lidar com tudo aqui. Lugar pequeno.
sabe? Interior. Que é diferente, assim, eu acho que de mim, por exemplo, num sentido de eu fui me entender melhor na universidade, amparado numa rede de apoio, de amigos, dentro de um centro de letras e artes, num campus majoritariamente gay, numa escola de teatro. É diferente, né? Amortece, né? Sim, Muito, sim. muito disso, né? E no centro, e na Zona Sul, e não sei o quê, onde tudo cada um vive a sua vida, ninguém sabe o nome de ninguém. Aqui não. E aí, eu decido o nome do documentário, que é O Filho da Fulana Nunca Me Enganou. O O nome do comentário é título esse. do documentário ele é prenúncio de uma fofoca. Eu falei, o meu público tá aqui, Tá ele tem que aqui. nascer na fofoca. Aham. Sabe? O filho da fulana nunca me enganou. É lidar com a expectativa do outro. É lidar com a leitura do outro de você. Né? E como que você caminhou, não para responder às expectativas, mas o quanto aquilo até então te enfraqueceu e depois que você se entendeu, se impôs e se fez respeitar, você olha para trás e fala, é isso mesmo. Sou. Sou sim. E tá tudo bem, porque é sobre o meu corpo, é sobre a minha vida, né? Tanto que a gente é super amigo, a gente é super parceiro e não sei o quê, e vocês são héteros, e a gente é artista, a gente troca, a gente... Entende? Porque não muda a minha Não, de vida. forma alguma. Não muda a minha vida você ser hétero, você... Não muda a minha vida. Assim como não muda a vida de vocês o fato de eu ser gay e a gente trocar informações, trocar figurinha, rir junto e brincar e não sei o quê. Porque é isso, assim, né? Eu acho que a gente precisa... e um dos objetivos desse documentário é desfazer esses monumentos, sabe, espectrais, fantasmáticos, do que é o outro, né? Não consigo deixar de falar do ocorrido no Rio de Janeiro, sei lá, nos últimos dias. O evento Madonna, assim, sabe? Porque, sei lá, para as pessoas é uma artista internacional que veio encher o bolso de dinheiro e voltar. Não é sobre isso. A Madonna tem uma importância assim, para a comunidade LGBTQI, a PNA+, assim, no sentido de a Madonna foi uma mulher livre num momento em que não se era. Sabe? A Madonna foi uma mulher... E eu acho incrível, porque nada na Madonna é... E eu nem sou fã de Madonna, tá? Nada na Madonna é por acaso. Ela entende tanto o lugar que ela ocupa de importância que você precisa... Olhar para o show da Madonna é como ver uma colagem, é como ver uma obra de arte plástica, assim, um quadro, onde pode-se ter o imaginável e o inimaginável. Todo aquele jogo que a Madonna faz com religião... Gente, quem é a Madonna para definir a religião do outro? Não, ela é uma mulher de renome, de alcance internacional, mas o que ela está fazendo ali é uma crítica à sociedade de controle. É só aquilo, sabe? É o mesmo que você vai ver, e isso é muito engraçado, porque as pessoas tendem, principalmente por ser mulher, as pessoas tendem a demonizar o outro. Aquilo que acontece no Alto da Compadecida, que para mim é o maior filme brasileiro, assim, né? Ao lado de Central do Brasil, eu acho que são as coisas mais lindas que a gente já produziu. Aquilo que Ariano Suassuna faz não é um deboche? Não é Mas por quê? Ele faz aquilo para diminuir uma santa importante para a Igreja Católica, ele faz aquilo para diminuir Jesus, botando Jesus preto, sendo que a Igreja brasileira ocidental, não sei o quê. Você entende o que eu estou querendo dizer? É cercar de problema, é cercar de perguntas, é fazer com que o outro pense. A arte é para isso. Uma professora assim que eu amo assim e admiro muito assim na Unirio, um dia ela olhou para mim e falou: Thiago, a arte precisa ser uma coisa sem lugar no mundo. A arte não pode ter lugar no mundo. Ela tem que estar incomodando. Ela não tem que ser Instigando. útil. Ela não tem que ser útil. A beleza da arte está em não ser útil, em não estar a serviço de. Sabe? E eu fico pensando, caramba, né? Esse poeta, esse autor, esse cara da literatura, essa mulher das artes plásticas, da dança,
em seu auge assim de intelectualidade, de emoção e de afetação e de construção e de criação artística, fez essa obra aqui, criou não sei o quê. E aí aparece alguém e fala assim, isso é para atacar não sei quem. Gente, é a pessoa ser muito presunçosa de achar que está no centro do pensamento do artista. Não é. Nenhum processo artístico... Eu, enquanto dramaturgo, por exemplo, eu não sei compor o todo. Entende? O grande prazer da minha vida como autor é realizar travessias. Eu estou terminando de escrever um texto que se chama Hélio. Eu estou nesse processo já há algum tempo e eu acho que é o texto mais difícil que eu já escrevi. E não é difícil no sentido de embocadura, é difícil me relacionar com o meu próprio texto. Porque eu tenho uma coisa de eu estou escrevendo e eu estou lendo e eu estou escutando o que esse texto está me dizendo. Eu tenho isso, eu consigo olhar para o meu próprio texto e ler como se ele não fosse meu. Ao ponto de, isso aqui pode, isso aqui dá, isso aqui não dá, e não é isso. Então, assim, tem esse movimento de você se afetar com aquilo. É um processo longo, é difícil fazer, para depois você vir dizer para mim assim, fulano escreveu isso aqui para responder sei lá quem. Muito trabalho para responder. Meu Deus, gente! É reduzir muito o trabalho do outro. Ô, Tiago, você está falando essa questão do o filho da fulano nunca me enganou, é isso, né? Isso, é já isso. Já gravei o nome. Você falou que está pesquisando, você está entrevistando, né, algumas pessoas da comunidade LGBT... QI, PN+. QI, PN+. E assim, aqui na nossa cidade, né, a gente conhece, como a gente conhece todo mundo, assim, então, temos algumas figuras, vamos dizer assim, históricas na comunidade gay e tal. Inclusive, assim, a gente não vai citar nome e tal, mas teria algum que você, assim, não conheceu ou não chegou a conhecer, ou que você fala, caramba, esse cara tinha que estar vivo, que não está mais entre a gente hoje. Esse cara tinha que estar vivo aqui, porque essa história dele seria importante para... Acho que não. Não. Acho que não, por vários fatores. Fatores territoriais, logísticos, não sei o quê. Porque, por exemplo, quando criança e adolescente, eu sempre estive no 9, assim, tipo, né? Depois logo saí para estudar. Então, assim, isso também é um dado interessante. Porque hoje, quando eu volto e tento... E estou tentando esse movimento de mapear e conversar com as pessoas, eu não conheço as pessoas direito. Ah, sim. Nem os que estão vivos. Que dirá quem partiu dessa. Talvez para uma melhor, espero que sim. E está sendo um barato também, assim, porque tem muita gente que vira para mim e fala assim, cara, eu te vi às vezes, porque eu sou muito no meu canto, né? Eu sou muito no meu canto. E aí as pessoas falam assim, cara, eu não imaginava que você era tão descontraído, que você era... porque eu sempre te vi em algumas coisas, tipo, atividades públicas. E aí é isso, né? Eu tô aqui, tô despojado, tô rindo, tô não sei o quê. Mas lá Mas eu trabalhando, eu sou... né? Miranda Priestley do Diabo Veste Prada, assim, tipo, não olho na cara de ninguém, não sei o quê. Porque eu entendo a responsabilidade de tudo aquilo. Eu preciso dar conta de tudo aquilo. A minha cabeça fica fervendo e enquanto aquilo não termina, né? Que é muito engraçado. Que eu, enquanto ator, eu olho os meus amigos que só são atores na universidade e eles ficam assim, ai, tá chegando a hora de entrar em cena. Tem 1000 borboletas assim no meu estômago. Eu não consigo. Essas borboletas, eu não dou vazão para elas. Eu sou uma pessoa que gosta de ter controle sobre as coisas. Se eu entrar em cena com essa ideia... Claro, tem um frisson, tem uma... Mas essas borboletas, elas me atrapalham muito quando elas entram em cena comigo. Porque eu sou uma pessoa... né? Não da astrologia, mas eu sou taurino, né? Eu gosto disso aqui, ó. Eu gosto de tocar. Para mim é chão, eu preciso de terra, eu preciso... E aí eu fico nessa coisa do... Não. Aqui. A disposição do mundo, a disposição das coisas. E eu sofri muito na vida nesse sentido de as coisas não estão no lugar que eu gostaria que elas estivessem, então eu vou lutar para botá-las, sabe? Não. Então, esse movimento de voltar e encontrar pessoas que eu não conhecia, e que isso também está sendo muito legal, porque eu tô, sei lá, é como se a gente estivesse o tempo todo, né, construindo uma mesma ponte, mas em pontos diferentes. Por isso que é tão importante o documentário porque
Eu confesso, assim, que teve um momento que eu falei, caramba, sei lá, se as pessoas não quiserem topar, não quiserem conversar sobre... Não é porque é difícil, Uhum. é um assunto que não é... Por exemplo, eu tive retornos do tipo, poxa, cara, eu queria tanto participar, mas eu ainda moro com os meus pais. Os meus pais sabem de mim, mas eu acho que eles se sentiriam expostos. E eles me entendem, são evangélicos, mas não me aceitam ou não concordam, ou pelo menos pediram para que eu não toque mais nesse assunto dentro de casa. Sei lá, eu tenho meu namorado, eu não sei o quê, mas é do portão para fora. Minha vida é fora de casa. Eu nunca trouxe meu namorado em casa. Meu namorado nunca chegou aqui segurando uma Coca-Cola, sabe? Então, assim, aí você vai entrando nas individualidades, nas singularidades de cada pessoa. E aí você vai entendendo e a pessoa, poxa, me desculpa. Cara, não, tá tudo bem. É o seu momento, é a sua história. Em algum momento você vai atravessar isso, você vai ultrapassar e você vai, sabe? Já outros, não, eu acho importante sim. Não, tem que... Tem que fazer mesmo. E não sei o quê. Falei, ó, é assim, a gente vai conversar, é um jogo, é mais sobre... Não, mas... Não, aquela escrachar mesmo, aquela... sabe? É muito do momento que cada um tá sentindo e do peso que cada um tá carregando, Sim. ou se aliviando do peso, né? Você vai ter relatos de pessoas dizerem assim, poxa, cara, o momento mais difícil da minha vida não foi quando eu conversei com os meus pais sobre isso. O momento mais difícil da minha vida foi quando eu comecei a me relacionar com homens ditos héteros. Porque eu esperava afeto e eu não tinha afeto. Eu esperava companhia, parceria e eu não tinha nada disso. Então, assim, você vai entrando em mundos, assim, em gavetas da vida do outro, que eu acho que são muito importantes. Porque há um pensador italiano chamado Giorgio Agamben, que ele, enfim, é um dos autores que eu mais gosto de ler, é um dos caras que mais preenchem assim, minha biblioteca em casa. Ele tem vários ensaios importantes e ele vai categorizando o pensamento a partir de perguntas. O que é o contemporâneo é um texto muito importante. O que é filosofia? O que é um dispositivo? O que é um povo? E esse texto, O que é um povo, ele vai desmembrando essa dimensão de povo de um jeito muito bacana. Porque ele diz assim, não existe um povo. A dimensão de povo comporta povos. E a fratura que existe dentro desses povos se dá na individualização. Paracambi, se a gente fala, Paracambi tem 50 mil pessoas, não são 50 mil pessoas, nessa perspectiva dele, né? Seriam 50 mil uns. Porque cada um é de um jeito. Individualidade, né? Cada um é de um jeito, né? Esse pensamento em massa, esse pensamento onde segue-se em bando, né? Arrebanhado, como posso dizer, isso é um tipo de morte, né? Porque você deixa de ser você, assim, num sentido de um bem maior, que às vezes pode ser sim um bem maior legal, mas também pode ser um bem maior, assim, de armadilha, de manipulação, de tudo isso que a gente já sabe que o mundo está cheio, né? E lidar com essas individualidades foi uma coisa que eu lembro que antes de começar, assim, eu falei, cara, eu vou projetar o documentário. Eu vou projetar o documentário, eu vou projetar. E aí foi aproximando os prazos, assim, falei, cara, vai ser o documentário. E teve um momento que eu tive que me pôr a pensar sobre. E eu falei, caramba, como que eu toco nessa situação de uma maneira respeitosa com essas pessoas? Né? Como é que eu vou me aproximar dessas pessoas? Como é que eu vou... E aí eu falei, não, precisa ser, e eu vou ter que aprender a lidar com isso, assim, e saber lidar, né? Porque você está entrando na vida do outro, né? Você tá... Claro que você vai entrar o quanto o outro permitir. Mas você não faz ideia, né? Não é um documentário... Você faz uma escaleta de provocações, né? Você... Vou por aqui, vamos pensar. Automaticamente, até por ter essa relação com o teatro, eu consigo entender como que o outro tá e onde eu provoco, onde eu toco, para de alguma forma ter algum tipo de retorno. Porque isso também é função de diretor. Né? Você provoca o outro para poder ter algum tipo de resposta humana. Né? Eu lembro que eu trabalhei com uma menina que ela vinha para a sala de ensaio com o texto todo marcado, né? Tipo, definido. Eu falo assim, aqui eu falo de um outro jeito, eu falo de um outro jeito.
O dia que eu pedi ela, pelo amor de Deus, sabe? Abandona isso. Abandona isso que você vai melhorar. Abandona que você vai... E foi um desafio enorme para ela. Mas quando a gente começou a jogar junto, ela, sabe... E você, para conhecer ela, você sabia onde você... Não sei, naquele momento eu não a conhecia tão propriamente, mas você consegue entender pelo tempo de estrada como que o ator joga, né? Porque é um jogo de cena, a cena é um jogo. Então você percebe. Porque eu lembro que quando um fazia uma coisa diferente do que estava marcado, ela rateava, ela tremia, ela ficava... Porque para ela Tinha que estar tudo redondinho. Ali, era bem... não sei o que, não sei o que. Eu falei, olha, não, preciso que você esteja aqui, viva, joga comigo. Quando a gente começou... Então, assim, esse lugar da provocação, ele é muito bom porque você vai conseguir jogar luz em coisas que, às vezes... E é muito engraçado porque a dimensão do depoimento documentário, né, tem um pouco também um quê de terapia, né? Porque a pessoa passa a se pensar, se entender os próprios processos. E eu acho que isso é o bacana da troca. Agora, a dimensão que isso vai alcançar, pelo menos para nós que estamos envolvidos no projeto, eufóricos, felizes, não sei o quê, cara, eu tô com uma expectativa muito alta. Porque vai ser uma coisa muito histórica na cidade. Num sentido de que a gente, volta a dizer, a gente não está construindo um documentário para afrontar a religião de ninguém. Não é sobre isso. É sobre a humanização daquilo que as pessoas já olham como uma coisa banal, né? Que para mim é um problema da nossa cidade, que não se dá só na categorização da comunidade LGBTQI PNA+. Não. Os povos de terreiro, os povos de axé, os povos com outras tradições, os povos... Não sei, a gente tem alguém aqui assim que tem uma tradição cigana que foi apagada? A gente não sabe, né? Porque... Agora, eu posso não ser, né? Já fui protestante, né? Evangélico. Minha família, parte ainda é e tal. Mas eu lembro, assim, se você chegar, sei lá, para minha mãe, que não é evangélica, talvez se você perguntar o nome de um pastor para minha mãe, talvez a minha mãe saiba. Porque ela frequenta? Não. Porque ela sabe que existe, que está lá na igreja, que é daquela igreja, que é daquele, sei lá, daquele ministério, não sei o quê. Tem aquele espaço físico, as pessoas... Você pode ir lá num culto visitar, você pode... E tá tudo bem. Né? Mas se você perguntar para muita gente quem é quem é a Yalaorixá, sabe? Quem é o responsável por algum tipo de sobrevivência quilombola no município? Quem é o representante kardecista? Mas as pessoas meio que não sabem, assim, né? Quem são as pessoas que correspondem a esses lugares? Porque há um apagamento que é construído. E eu não quero... Não é sobre estou fazendo para criar uma mediação. Não é sobre isso. É sobre dar a ver. É importante dar a ver. Eu não consigo, dentro de mim tem um eco, eu não consigo aceitar nós termos o casarão do Sabugo caindo aos pedaços daquele jeito. É triste. Porque a sensação que eu tenho é que, assim, e que eu inclusive já conversei isso com o Fernando, que hoje está secretário de Cultura. A gente troca muito nesse sentido. Fernando, cara, você não tem a sensação de que manter de pé a fábrica é status core da manutenção de um espaço branco? E que o casarão do Sabugo, com a sua relação... Porque não venha me dizer que tinha um casarão e não tinha pessoas escravizadas. Até porque tem evidências até hoje. Não venha me dizer isso, sabe? Então, assim, o que a gente faz com essas memórias? É disso que eu tô falando. Entendi. São monumentos memoriais que são escolhidos para serem mantidos de pé. Você entende como que a cultura tem uma força de fazer com que uma catraca, uma engrenagem gire, ao ponto de, tá tudo bem, a gente tem, sei lá, uma mega igreja não sei aonde, e a gente tem um barracão, um terreiro que é conhecido, que é não sei, que todo mundo convive, que todo mundo... E é isso. Quem é no domingo, quem é de aleluia vai para a igreja, quem é de axé vai ao barracão, vai ao terreiro, e tá tudo bem. A gente é vizinho socialmente, né? Você mora no... Às vezes, os ditos, né? Pais de santo, mães de santo, é teu vizinho e é uma pessoa incrível, e a pessoa fica assim, cara... Já vivenciei muita coisa, assim, nessa coisa de olhar e falar assim, cara...
a pessoa mudou com a outra porque descobriu que a outra é de uma religião de matriz africana. Tipo, como assim você conseguiu fazer isso? Que loucura, né? Tipo... Então, porque na verdade o que acontece? A gente escolhe do que ter medo. Você concorda? Uhum. Que de alguma forma, a partir de como eu sou levado... Então, assim, o documentário é para isso também. É para que se escolha, para apresentar a possibilidade de se escolher não ter medo de pessoas gays, de homens gays. Uhum. Sabe? Não é porque eu sou gay, sei lá, eu vou na tua casa que teu filho vai se tornar gay porque me viu gay. Você aprende gay. Ai, Thiago bebeu nesse copo, não posso mais Não posso mais beber. beber porque... Mas você sabe que isso é mantido. Uhum. Você sabe que isso é mantido. Tipo, tem um negócio do... Caramba, né? Você sabe... E isso é muito louco. Porque, por exemplo, meu sobrinho... Eu não tenho filhos, eu tenho um sobrinho só. E eu fico... No começo eu ficava me policiando muito, né? Eu ficava assim, caramba... sei lá, né? Meu cunhado é hétero, a família dele evangélica, também bem, né? Todo mundo muito macho alfa, não sei o quê. E eu lá, pintosíssima, né? Lady Kate lá no meio do pessoal, com essa voz de Pablo Vittar. E eu falei, gente, como é que eu vou fazer da minha vida para ser tio do meu sobrinho? Porque eu fiquei me perguntando isso durante um tempo. Cara, e meu sobrinho me ama, assim, tipo, a gente brinca, a gente ri, eu chego lá, ele fica assim, tio, vamos brincar de carrinho. E, tipo, a gente brinca. Isso não tem... Não vou patentear uma sexualidade pro meu sobrinho. Né? Até porque isso é muito engraçado, né? As pessoas falam assim, questão de escolha. Fulano escolheu, fulana escolheu. Gente, ninguém escolhe apanhar de lâmpada no meio da rua. Ninguém escolheria viver o que essa galera que vai participar do documentário junto comigo, assim, viveu. Ninguém escolhe viver esse tipo de coisa. Ai, não. Né? Tipo... Sandro escolheu botar um nariz de palhaço e ir trabalhar numa obra, numa construção civil lá no centro do Rio. Tipo, em algum momento, se alguém te incomodar, o que você vai fazer? Tirou, acabou. Você entende? Uhum. E assim, pouco me importa. Eu não tô aqui para discutir dimensão que muita gente acredita de precisa não sei o que buscar cura. Precisa não sei o quê. Porque precisa de uma transformação. Não tô nesse lugar. Eu nem vou entrar nesse... Porque eu não tô com tempo para isso, sabe? Não sei, assim. O que a gente quer é abrir diálogos de cura de sociedade mesmo, não diálogos de cura da nossa sexualidade. É de cura das nossas relações. Você vai conversar com uma garotada, assim, tipo, ainda mais jovem, tipo a galera de hoje, a garotadinha que tá na escola, você ainda vai encontrar gente oprimida, reprimida, sentindo dores. Tipo, na minha época de escola, né, vou usar um termo que a galera usava, né, e não é dizer um absurdo. Tipo, eu era o viado da escola. E assim, numa dimensão difícil. Você sabe que é uma criança, um adolescentezinho ali, que tinha outros primos juntos. Eu ia para a educação física, os outros desfaziam de mim. Na frente de todo mundo, de uma quadra inteira cheia. Tipo, não só... Eu super entendo, eu não jogo futebol mesmo não, sou ruim a beça. Tá? Até porque eu resolvi estudar para não... Torcer mal, eu sei que você torce mal. Mas para, mais fora isso... Segue o líder, meu filho. Eu já nem falo mais isso, que da outra vez ficamos seguindo o líder. A gente ficou pelo meio do caminho, assim. Não fala não. E aí, assim, vivi coisas desse tipo. Sim. Do tipo assim, sei lá, todo mundo sabia quem eu era. Eu era famosinho na escola por ser gay. Só que assim, era uma coisa muito minha. Aquilo não era um assunto aberto, nem em casa, nem em lugar nenhum. E sei lá, era uma crise do tipo, eu tô vivendo isso aqui. Eu vivi coisas tão difíceis do ponto de, tipo assim, eu celebrava o dia que determinados alunos não iam à escola. Porque se eles não iam, ninguém ia me perturbar. Eu ia ter paz. Você sabe o que é uma pessoa viver isso de quinta série, né, que hoje é sexto ano, até a conclusão do ensino médio? Eu vivi. Eu vivi. Isso não é bonito. Não é legal. O que era divertido para os outros não era para mim, não era mesmo. E não era mesmo. Eu vivi coisas como... ter que estudar muito para fazer prova de outros que eram mais fortes para eu não apanhar. Tipo, você
faz as minhas provas e eu te defendo dos outros caras. Percebe o quanto de dimensão de uma relação de controle social, de parecer uma cadeia, uma prisão, isso significa? Que é vivi de tudo, de assédios, assim, tipo, violência sexual em escola, não vivi essa coisa do tipo, sabe? Não. Mas tinha uma coisa do tipo, o meu corpo parecia um patrimônio público. Havia uma curiosidade sobre o meu corpo, sabe? De vários outros meninos ficarem me cercando na hora do recreio, do intervalo, sei lá o quê. Chegou um momento da vida que eu já não descia mais pro intervalo. Porque eu não podia usar banheiro no momento que estava tendo intervalo, estava tendo recreio. Porque eu tinha medo de alguém me seguir pro banheiro. Então, o que eu fazia? Eu ficava em sala, adiantando o exercício, para, quando voltassem, eu conseguir sair. São rituais que ninguém faz ideia do que significa na mente de alguém, quando eu poderia estar sendo simplesmente um garoto. Vivendo a sua infância, sua adolescência. Normal, e não era nem sobre sexualidade, era sobre ter amigos, rir. E por isso que hoje em dia, às vezes, eu vou dar aula em alguma escola pública, em alguma escola privada, não sei o quê, de teatro, ou de literatura, ou de dramaturgia, não sei o quê, fazer algum tipo de atividade. Eu gosto de sentar assim no pátio e ficar observando como as pessoas se comportam. Porque a sensação e a impressão que eu tenho é de que os meninos gays hoje, eles estão um pouco melhor. Eles conseguem rir, eles conseguem brincar, sabe? Eu já tenho uma coisa dos outros caras, tipo, eles não ligam. Tem muita escola que eu passo, assim, os outros amigos héteros, assim, não ligam. Eles andam com o menino gay, eles riem junto, né? Eles se zoam, eles não sei o quê, mas é só uma brincadeira de, tipo, vai lá, puxa a orelha do outro, não sei o quê, mas não tem mais aquilo. Hoje tem, mas bem menos da coisa do, lá. Mano, de viver das coisas das pessoas rirem na minha cara, rirem de mim por nada. Sabe que você passar assim por nada, indo pra um lugar, as pessoas ficarem rindo de você? E ficarem gritando coisas. Eu te perguntei no início aqui da nossa conversa se tinha alguma pessoa da comunidade gay que você gostaria. Por que eu estou te falando isso? Porque hoje é terrível, né? Assim, o convívio ainda, eu entendo do preconceito, de várias outras coisas assim. Mas lá antigamente, assim, o negócio era bem mais pesado porque não tinha essa abertura que a gente tem hoje, não tinha essa... Um pouco mais de lei, né? Lei, de esclarecimento, dessas coisas assim. E assim, eu estava vendo alguns podcasts aí, entrevista com o Ney Matogrosso, ele falando, né, das coisas, e vi algumas coisas que a Rogéria também falava. Então, eu falei, caramba, devia ser uma barra, porque na época de ditadura militar... O próprio grupo de Zicroquete, né? Zicroquete, Paulette, a galera toda. Então, aí eu fico pensando nessa época, eles falavam que, assim, eles saíam de um teatro, ia, por exemplo, um teatro aqui do outro lado da rua, só que eles tinham que se desmontar todo, porque se eles chegassem na rua montado, mesmo que eles estavam indo para a polícia pegava e fazia e tal. Aí eles até falavam assim, alguns eram por curiosidade, outros eram por covardia mesmo. Então, assim, eu acho que esse documentário assim, vai ser uma voz, né, que vai falar, mas para essa galera antiga, por isso que eu queria ver uma pessoa lá da antiga. A gente tá com contato, acho que de umas 2 pessoas assim, que viveram o auge da sua sexualidade, digamos assim, nos anos 80 em Paracambi. Né? E assim, uma dessas pessoas eu quero muito que ela participe do documentário, porque, cara, as Você histórias já conversou com ela, não? Já. É. As histórias são incríveis. Ela viveu a travessia da AIDS no Brasil. Né? Ela presenciou a coisa das perdas, né? A morte de muita gente importante na cultura, nas artes, em outras dimensões sociais. Ela presenciou mortes de maridos que traíam suas esposas, né? De esposas que morreram porque também foram contaminadas por esses mesmos maridos. Então, assim, tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Não dá pra gente fingir que as coisas não aconteceram e não acontecem, sabe? E essa coisa de caramba, é muito legal. Porque é olhar para trás e também ver o quanto essas pessoas abriram caminhos pra gente. Né? Você estava falando do Ney, tem uma entrevista do Ney, eu não sei se é no Sem Censura, eu acho que, não sei se é no Sangue Latino, que é um programa do Canal Brasil, mas tem uma entrevista do Ney que ele fala que o auge, o entendimento de homoafetividade dele, né, o entendimento de que um homem poderia amar o outro, se deu exatamente dentro do quartel. Dentro das Forças Armadas.
né? Que é um dado que as pessoas fazem de conta que não existe, assim. Uhum. Eu tenho amigos hoje que são oficiais da Marinha, que são oficiais da Aeronáutica, né? E que viveram ou vivem coisas, mas não só vivem coisas, mas entendem, sei lá, que hoje muitos espaços dentro desses regimes militares têm uma relação né? Tanto que eu acho que já tem até lei e tem muitos quartéis que já legitimam uniões estáveis entre pessoas de mesmo sexo e se aquela pessoa morre, a outra fica como viúva. Uhum. Mas ele fala assim, tipo, sei lá, o maior fogo tá nesse fetiche, né? Né? Tem um amigo que é da Marinha, ele fica assim, a casa de máquinas, Thiago. A casa de máquinas é um movimento, né? O braseiro do navio é a casa de máquinas, porque não. Aí fica naquela conversa, principalmente dentro da Marinha, né? Poxa, mas eu fiquei 2 meses no mar, eu acabei. Uhum. Não é, sei lá, assim, eu não vou nem entrar nesse lugar, assim, do como a sociedade era e que não sei o quê, e que, né? Porque, né? Historicamente existem esses registros de que, né, era normal os homens se relacionarem uns com os outros e, enfim, não vou nem entrar nesse lugar, mas eu acho que se a gente conseguir alcançar um lugar de respeito onde todo mundo pode ser o que se é, sem que isso seja ofensivo a você, tipo, tá tudo bem. E aí, mais uma vez, quando eu falava, eu queria muito falar disso hoje, assim, o show da Madonna, quando eu falo desses recortes políticos que parecem uma montagem provocativa, olha o que ela fez, não sei o quê, e não sei o quê. Cara, não é sobre Jesus. É sobre o imaginário que as pessoas têm de Jesus. Sabe aquela coisa de vou botar um crucifixo, vou não sei. São as leituras que vão se criando e a demonização da própria arte que é histórico, né? Isso não vem com a Madonna, isso vem de antes. E aí essa dimensão de cara, eu respeito tanto o outro, assim, que o que me emputece, às vezes o que me deixa fervendo, são as padronizações que o outro tenta impor por meio do que ele acredita enquanto religião, assim, tipo, ai, não sei o quê, porque, não sei, tem algo que recusa, que não aceita, Cara, assim, ninguém é porteiro do céu, né? Ninguém é porteiro do céu, gente. Acho que, sei lá, cada vez mais eu fico me perguntando, assim, tipo, a dimensão, a noção de céu, né? Que se criou também, né? Porque, sei lá, eu falo pra ti de verdade. Eu venho de uma família protestante, né? E as grandes memórias que eu tenho de afeto era quando a gente ia para lugares assim, tipo, às vezes a gente ia em cultos no 9, que a gente tinha que passar no meio de pastos. E aí você ficava assim, cara, tem que ir tal hora, porque é a hora que geralmente o boi vai beber água no laguinho, não sei aonde, para ele não correr atrás Dá de pra passar, mim, né? para dar para passar. Cara, e pra mim a materialização de Deus era o afeto, era o amor, aquela alegria de todo mundo estar junto, ninguém competia a roupa que estava vestindo, ninguém competia se cantava assim, se cantava assado, ninguém competia se tinha um carro ou não tinha na garagem. Às vezes você ia num culto longe a beça, que você chegava lá, a senhorinha que estava te oferecendo, que estava oferecendo culto em ações de graça, ela só te dava um copinho com água e um pouquinho de café. Mas aquilo era tão feliz, aquilo era tão maravilhoso. E, sei lá, às vezes você via uns parentes, assim, de alguém que era gay, que vinha no culto, não sei o quê. Tipo, por mais que tinha esses tabus, não sei o quê, Uhum. mas as pessoas se sentiam amadas e se sentiam acolhidas de alguma forma, porque a dimensão de religião dessas pessoas mais antigas me parece que, em algum aspecto, assim, claro que tinha muita religiosidade também, como tem hoje, Uhum. mas a dimensão de amor também, quando era praticada, ela era levada muito a sério, sabe? Entendi. E é isso. E, Thiago, vamos lá. Para você falar para a gente aqui, tempo que vai demorar ainda para o documentário ficar pronto, quando que você A vai gente, estrear ele, tem previsão já? a gente pretende A gente pretende fechar a pré-produção no máximo até o dia 15 do mês que vem, que é fazer todas as seleções, Uhum. fazer a seleção de equipamento que a gente vai usar, que tipo de estética a gente vai querer ter, e aquisição de algumas coisas, e fechamento, assim, dessa galera
que vai participar mesmo. E Assim. será que não seria interessante quando estrear o documentário, você conversar com uma dessas galera para você trazer ele aqui para a gente bater Eu acho um que vai papo? ser muito legal. Então, Eu acho que vai ser muito legal. A gente volta até para poder fazer o prenúncio assim, do Pô, lançamento. Show de bola. Você quer falar mais alguma coisa aí? Pode deixar que o espaço agora é todo seu. Pode ficar à vontade. Eu quero muito agradecer assim, o carinho, o afeto e o amor assim, que vocês sempre me tratam, a amizade. E não que seja uma relação piegas assim, de não merecimento, mas de reconhecimento assim, afetivo, sabe? Quero muito agradecer já de antemão todo mundo que está topando a empreitada comigo assim, de realizar esse documentário, quer seja na produção, quer seja como depoente, como... Né? Eu estou me nutrindo de muito afeto nesse momento. Legal. E um dos afetos significativos para mim é estar aqui hoje, assim, tão à vontade, tão bem recebido por vocês, como sempre. E vida longa a vocês. Pra assim. gente é um prazer sempre ter você aqui. Amo. Aqui não é, quando você está aqui, não é o programa do Serginho Góes, não, mas é Vida Inteligente. Que tá aqui. Muito obrigado, Thiago, por estar aqui. Eu que te agradeço, irmão, tá? por tudo. Tamo junto aí. Sempre. Galera, valeu. Daqui a pouco a gente vai produzir a nossa abertura legal para vocês terem um glamour na introdução, né? Como foi no papo todo aqui. E quando o Thiago terminar a produção do documentário, Thiago, estamos combinados. A gente vai conversar com um dos depoentes lá, queira vir aqui para a gente pegar e fazer essa divulgação aí do documentário, que desde já te parabenizo, tá? Pela coragem, com certeza vai ser sucesso, meu amigo. Valeu? Axé. Pessoal, obrigado aí, tá? Até a próxima aí. Os Curiosos Podcast está de volta, hein?